Olá, concurseiros e amantes do direito. Nossa Rapidinha Jurídica apresenta uma série especial chamada Semana do Direito Penal. Serão 5 episódios apresentando 5 categorias de crimes previstas no Código Penal brasileiro. No primeiro episódio falaremos sobre os crimes contra a vida, no segundo, os crimes contra a honra, no terceiro, os crimes contra o patrimônio, no quarto, os crimes contra a dignidade sexual e no derradeiro, trataremos os crimes contra a administração pública. Eu sou o Claudeci Santos. Bem-vindos à nossa Rapidinha Jurídica. Nesse primeiro episódio falaremos sobre a categoria Crimes contra a Vida, previsto entre os artigos 121 a 128 do Código Penal. Categoria de crime é a divisão que o Código Penal faz conforme o bem jurídico tutelado. E o que seria o bem jurídico? Segundo a lição do mestre Mirabete, é aquele bem-interesse protegido pela lei penal que é indispensável ou satisfaz a necessidade humana ou os interesses sociais, como a vida, o patrimônio, a dignidade sexual, dentre outros. Os crimes contra a vida são homicídio, suicídio, infanticídio e aborto, que trataremos a partir de agora. Homicídio. O homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal e diz que é crime matar alguém. Trata-se de um crime comum, que pode ser praticado por qualquer indivíduo, caracterizado pela vontade de eliminar a vida humana, cuja execução pode se dar de forma livre, não se exigindo um fim especial. Admite-se para esse delito as modalidades tentada e consumada. Este crime se divide em 2 espécies: homicídio simples, que possui pena mínima de 6 e máxima de 20 anos de reclusão, e o homicídio qualificado, cujas penas são de 12 a 30 anos. O homicídio se torna qualificado quando é praticado por motivo torpe, fútil, com emprego de meios cruéis ou que possa resultar em perigo comum, mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e ainda para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Dentre as qualificadoras do homicídio estão o feminicídio, homicídio praticado contra a mulher em decorrência da violência doméstica ou menosprezo por sua condição de gênero, e o homicídio funcional, aquele praticado contra agente da força de segurança no exercício de suas funções ou em razão dela, bem como quaisquer de seus parentes até o 3º grau. Existem 4 causas de aumento de pena previstas para o homicídio. Primeira e segunda, quando o crime for praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. Terceira, quando o crime for praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. E quarta, se o feminicídio ocorrer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Se o feminicídio ocorrer na presença física ou virtual de descendentes ou de ascendentes da vítima e em descumprimento às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Os aumentos previstos variam de 1/3 à metade. Nos termos do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, são considerados crimes hediondos o homicídio simples, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado, merecendo por isso um tratamento especial. O crime de homicídio é tão complexo que merece uma série especial própria, que iremos realizar em breve em nossa Rapidinha Jurídica. Suicídio. O próximo crime contra a vida que iremos tratar é o crime de suicídio, previsto no artigo 122 do Código Penal. Na verdade, suicídio não é crime. Trata-se do crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou à automutilação, com as alterações ocorridas em 2019. Trata-se de um crime comum, que pode ser praticado por qualquer indivíduo que execute uma das condutas do tipo penal. É um delito que pune aquele que induz, instiga ou auxilia alguém a cometer o suicídio ou a automutilação e exige um resultado naturalístico, ou seja, que o suicida venha a óbito ou ao menos sofra lesões de natureza grave ou gravíssima. Em sua espécie simples, prevê pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Esse delito prevê 2 formas qualificadas. Quando da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, as penas mínimas e máximas serão de 1 a 3 anos. Quando o suicídio se consuma ou da automutilação resultar morte, a pena prevista é de 2 a 6 anos de reclusão. A pena pode ser duplicada em 3 hipóteses. Primeira, se o crime for cometido por motivo egoístico, torpe ou fútil. Segunda, se a vítima for menor ou tiver diminuída a capacidade de resistência. E terceiro, se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. Por fim, se a vítima for menor de 14 anos ou não tiver o necessário discernimento para a prática do ato ou não possa oferecer resistência, o agente criminoso responderá pelo crime de homicídio que tratamos anteriormente. Infanticídio.
Outro crime da categoria contra a vida é o infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal, que diz ser crime matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. As penas previstas para o delito são de 2 a 6 anos de detenção. Trata-se de um crime próprio que só pode ser praticado pela mãe, que sob a influência do estado puerperal mata o próprio filho. Por ser um delito plurissubsistente, admitem-se as modalidades tentada e consumada. O estado puerperal é o período que vai do deslocamento e expulsão da placenta à volta do organismo materno às condições normais, no limite de duração de 6 dias a 6 semanas, resultando em eventual diminuição da capacidade de a parturiente determinar-se livremente. Aborto. Para finalizarmos os crimes contra a vida, temos o aborto, previsto do artigo 124 ao artigo 128 do Código Penal, que informam ser crime provocar aborto em si mesma ou consentir que outro o provoquem e provocar aborto com e sem o consentimento da gestante. O aborto divide-se em 3 tipos: aborto próprio e consentido, quando a própria gestante pratica o aborto ou consente à sua prática, cuja pena prevista é de 1 a 3 anos de detenção. O aborto provocado por terceiro sem autorização da gestante, quando outra pessoa que não a própria gestante realiza os atos abortivos sem a sua autorização. Nesse caso, as penas previstas são de reclusão de 3 a 10 anos. E o último tipo é o aborto provocado por terceiro com autorização da gestante, quando outra pessoa que não a própria gestante realiza o aborto com a sua autorização, cuja pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos. O aborto é a interrupção da gravidez com a morte do produto da concepção, quer seja o ovo, o embrião ou o feto, conforme a fase de evolução da gestação. Existem 2 causas de aumento de pena previstas para o aborto. Primeira, quando dele resultar lesão corporal grave, situação em que a pena é aumentada em 1/3. E segunda, quando dele resultar em morte, caso em que as penas serão duplicadas. Existem ainda as hipóteses de aborto legal, que são aqueles praticados para salvar a vida da gestante, resultante de estupro e quando o feto apresentar graves e irreversíveis defeitos genéticos. Para encerrar, é necessário salientar que os crimes dolosos contra a vida, homicídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação, infanticídio e aborto são julgados pelo tribunal do júri. E assim encerramos nossa Rapidinha Jurídica, agradecendo a todos que nos seguiram até aqui. Sigam-nos no Instagram e se inscrevam em nosso canal do YouTube para que possam ficar informados das próximas postagens. Até mais!